Vasco vira o jogo e abre vantagem contra Atlético PR na Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o Vasco começou sendo dominado e sofreu gol de Christian, mas na segunda etapa Puma e Hugo Moura viraram o confronto. Vasco vence de virado mais uma vez. No duelo desta segunda-feira pela Copa do Brasil, o Atlético PR começou dominando e abriu o placar com Christian, após uma jogada bem trabalhada. Canobbio cruzou na área, Mastroeni desviou de cabeça e Christian completou para o gol. Mesmo com a vantagem, o time paranaense manteve o controle do jogo, mas acabou cedendo na reta final do segundo tempo. Puma Rodrigues empatou para o Vasco com um belo gol, aproveitando um passe de peito de Ryan após cruzamento do estreante Jean David. Logo depois, Hugo Moura virou o jogo de cabeça, finalizando contra seu ex-clube após uma escorada de João Vitor em cobrança de escanteio de Piton. E agora? Com a vitória, o Vasco tem a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para o dia 11 de setembro, em Curitiba. O Atlético PR precisará vencer por 2 gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Caso vença por 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Antes do reencontro pela Copa do Brasil, as equipes voltam a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco viaja para Salvador para enfrentar o Vitória, enquanto o Atlético PR recebe o Palmeiras em Curitiba. Homenagem. Uma curiosidade do jogo foi Puma Rodrigues, que entrou em campo com o nome Esquerdo em sua camisa, em homenagem ao seu compatriota uruguaio, jogador do Nacional que faleceu após passar mal durante uma partida contra o São Paulo, no Morumbi. Lucas Piton falha absurdamente em Vasco x Atlético pela Copa do Brasil, cravam torcedores. Desde a temporada passada, o atleta tem sido um dos grandes destaques do time, mesmo em momentos mais conturbados. Vasco x Atlético. O Vasco recebe o Atlético PR nesta quinta-feira, 29 às 20 horas, horário de Brasília, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva tinha Lucas Piton entre os titulares. Desde a temporada passada, o atleta tem sido um dos grandes destaques do time, mesmo em momentos mais conturbados, ele sempre manteve um ótimo nível. Piton está no radar da seleção brasileira. Apesar disso, no confronto contra o Atlético Paranaense, o camisa 6 não conseguiu ter um rendimento. Em São Januário, o time saiu em vantagem com um gol de Christian, finalizando uma boa jogada coletiva, que contou com as participações de Canobbio e Mastroeni. No lance, a marcação do lateral foi muito questionado pelos torcedores nas redes sociais. Todos acreditam que o gol foi tomado por culpa dele. Os zagueiros fizeram a linha de impedimento, mas o defensor não acompanhou. Veja alguns comentários no X. Piton falhou no gol segunda e falha novamente nesse posicionamento mequetrefe que não só deixou 2 jogadores livres, mas também falhou totalmente na linha de impedimento do Maicon e JV. Coloca ele pra ponta, ala sei lá. Lateral ele não é, tem a mesma qualidade defensiva que o Puma, comentou um torcedor. Os zagueiros fizeram a linha de impedimento, o Piton não acompanhou, reclamou outro. Piton dormindo cara, não sei como entra pra jogar uma oitavas de final assim, cobrou um terceiro vascaíno. Piton todo errado e o Léo Jardim não pode esperar o cara dominar, virar o corpo e preparar o chute pra sair do gol e um gol inaceitável de ser levado. Cruzamento feito com atacante de costas, com 2 defensores projetados para quebrar cruzamentos e ainda deixando um cara sozinho, vergonhoso. Foram outros comentários. Vamos ser justos, o erro aqui foi do Piton. Maicon anda pra frente como toda a linha, mas o lateral não acompanha e também não fecha no opositor de dentro, escreveu uma página de torcedores de futebol. Pedrinho faz última tentativa para anunciar grande reforço e conta com a ajuda de Benjamin Garré. Presidente vascaíno ainda tenta trazer um novo jogador no mercado da bola e nome já é conhecido pela torcida. Foco total. O Vasco tem um jogo importantíssimo nesta quinta-feira, 29, onde enfrentará o Atlético PR pela Copa do Brasil. É o primeiro confronto, partida de ida, e o Vascão quer garantir um bom resultado. O duelo está marcado para 20 horas e os torcedores vão comparecer em peso mais uma vez. A equipe vascaína vive um bom momento na temporada e quer conquistar a Copa do Brasil. Sobre reforços, Pedrinho segue trabalhando firme e forte para garantir a chegada de algum jogador nesses últimos dias da janela de transferências. Sem muitos recursos, o mandatário tenta encontrar outras maneiras. Nova tentativa. Quem ainda está na mira é o atacante Benjamin Garré e uma nova tentativa será feita. O argentino veste a camisa do Krylia Sovetov Samara da Rússia e tem contrato até junho de 2026.
A primeira oferta do Vasco foi recusada, mas o Gigante da Colina conta com a ajuda do próprio jogador e irá fazer uma última tentativa. Apesar da dificuldade, existe um certo otimismo. Jogar no futebol brasileiro é visto com bons olhos pelo jogador, ainda mais que o salário oferecido pelo Vasco foi considerado muito bom, além de outros valores contratuais. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação atual. Com a lesão de Adson, a chegada de um jogador para a posição virou prioridade. Os cruz-maltinos acreditam que Pedrinho possa conseguir trazer uma novidade na janela de transferências. O Cartola gosta de trabalhar em silêncio para não atrapalhar em eventuais negociações. Pedrinho divulga negociações com o jogador para a vaga de Adson, mas nome não é divulgado. Presidente do Vasco quer atleta que atue no meio-campo e na ponta. Lesão confirmada. Rafael Paiva teve uma notícia desesperadora para o restante da temporada. Adson, meio-campista do Gigante da Colina, sofreu uma lesão na tíbia e ficará fora. Como informado pela reportagem do Bolave Brasil, o jogador ficará fora do Vasco pelo período de 10 a 12 semanas, e a lesão foi causada por conta de estresse. Com toda essa situação, Pedrinho, presidente do Vasco, se viu em uma posição complicada com apenas mais 4 dias para o fechamento da janela de transferências. Negociação em andamento. O Vasco foi ao mercado atrás de um jogador que possa atuar tanto pelo meio-campo quanto pelas pontas, preferencialmente a ponta direita do campo, mas nenhum nome foi divulgado. Apesar do mistério, segundo o setorista do Vasco, Bruno Murito, o clube já está com conversas para trazer este jogador o quanto antes para a Colina, e que possa ser regularizado antes do fim da janela. Alguns torcedores estão comentando sobre a chegada de Rafinha Alcântara, jogador já conhecido da torcida, e que está livre no mercado. Rafinha Alcântara joga no meio e também atua na ponta direita, atualmente sem clube. Próximos compromissos. Alguns torcedores classificam as exigências do presidente como ruins, pois, segundo o internauta, meio-campista que pode jogar pela ponta, multifunções igual Bagre. Entretanto, nenhum nome foi confirmado, e o Vasco se prepara para a sequência da temporada. O cruz-maltino está disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, vivendo bom momento. O GE apurou que o brasileiro Rafinha Alcântara, ex-Barcelona que atualmente defende o Al Arabi do Catar, foi um deles. A diretoria fez contato e buscou a contratação do meia, mas não houve avanço. Em maio, pouco depois do encerramento da primeira janela, o diretor esportivo Paulo Brax disse em entrevista coletiva que havia mirado alto demais na busca pelo camisa 10 e sinalizou que corrigiria esse erro, como ele mesmo definiu. O clube, porém, seguiu buscando um nome de peso para a posição. Lanzini sem clube, Rodrigo Zalazar, Braga, Jorge Carrascal, CSKA, Franco Fagundes Nacional e Ezequiel Boulaud, Feyenoord. Todos esses jogadores foram em algum momento procurados pelo Vasco, que acumulou negativas no mercado. Na maioria dos casos, o Vasco ofereceu salários altos. Internamente fala-se em valores que fariam do futuro camisa 10 do clube um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, nível Arábia Saudita, como ouviu a reportagem do GE.